E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Tabuleiro do Saber. Hoje, vamos embarcar numa expedição virtual para lugares que, apesar de visualmente deslumbrantes, escondem mistérios sinistros e perigos mortais. Imaginem só, ilhas isoladas, com histórias macabras, cheias de mistérios e perigos que fariam qualquer um pensar duas vezes antes de pisar na areia. Selecionamos 10 ilhas, cada uma com suas próprias características assustadoras, desde vulcões ativos que expelem gases tóxicos, até populações de animais letais e até mesmo histórias de experimentos sinistros e atividades paranormais. Preparem-se para conhecer lugares onde a natureza implacável e a história obscura se encontram para criar cenários que parecem ter saído de filmes de terror. Então, acomodem-se, apertem os cintos, porque essa viagem vai ser sinistra. Nossa primeira parada nos leva ao extremo norte da Rússia, para a ilha de Nova Zembla. Imaginem um lugar de beleza gélida, com montanhas cobertas de neve e geleiras que se estendem até onde a vista alcança. Parece um paraíso congelado, não é? Mas cuidado com as aparências, porque Nova Zembla esconde um passado sombrio. Durante a Guerra Fria, essa ilha isolada foi palco de um dos maiores programas de testes nucleares da história. De 1955 a 1990, a União Soviética detonou mais de 200 bombas nucleares em Nova Zembla, incluindo a Tsar Bomba, a mais poderosa bomba nuclear já detonada. Imaginem a energia liberada, a devastação, a nuvem em forma de cogumelo gigante. Embora os testes nucleares tenham terminado há décadas, a sombra da radiação ainda paira sobre Nova Zembla. Os níveis de radiação em algumas áreas ainda são perigosamente altos, representando uma ameaça à saúde humana e ao meio ambiente. E como se não bastasse a radiação, a ilha também é assolada por um clima extremamente rigoroso, com invernos longos e escuros, temperaturas congelantes e ventos cortantes. Então, por mais que as paisagens de Nova Zembla possam parecer deslumbrantes, lembrem-se de que essa ilha guarda cicatrizes profundas de um passado explosivo e continua sendo um dos lugares mais perigosos e inacessíveis do planeta. E se a gente mergulhasse agora nas águas escuras e misteriosas da costa da Califórnia, nos Estados Unidos? Bem pertinho da vibrante cidade de São Francisco, a apenas 40 quilômetros da costa, surge um grupo de ilhas rochosas e aparentemente tranquilas, as Ilhas Farallon. Mas não se deixem enganar pela aparente placidez dessas ilhas, porque as águas ao redor delas escondem um perigo silencioso e mortal, uma das maiores concentrações de grandes tubarões brancos do mundo. É isso mesmo. Esses predadores colossais, com seus olhos negros e penetrantes e fileiras de dentes afiados como navalhas, patrulham as águas frias e profundas ao redor das Ilhas Farallon, atraídos pela abundância de focas, leões marinhos e outros animais que se reproduzem nas ilhas. A fama de capital mundial dos grandes tubarões brancos não é à toa. Pesquisadores estimam que centenas desses gigantes circulem as Farallon, transformando a área num verdadeiro laboratório a céu aberto para quem estuda o comportamento desses animais. E tem mais. As Ilhas Farallon também carregam um histórico macabro de contaminação por resíduos radioativos. Durante a Guerra Fria, essas ilhas serviram como depósito de lixo nuclear, com barris de material radioativo sendo jogados nas profundezas do oceano. A ideia era que os barris ficassem seguros no fundo do mar, mas com o tempo, a ação das correntes marítimas e a corrosão dos recipientes podem liberar material radioativo na água, contaminando a vida marinha e colocando em risco a saúde do ecossistema. Imaginem o perigo. Então, se vocês planejam um mergulho na costa da Califórnia, cuidado! As Ilhas Farallon podem ser um destino tentador para os aventureiros, mas as águas traiçoeiras e a história sombria servem como um lembrete de que a beleza da natureza
pode esconder perigos mortais. Preparem-se agora para uma viagem a um dos lugares mais isolados e misteriosos do planeta, a Ilha Sentinela do Norte, localizada no Oceano Índico como parte das Ilhas Andaman. Essa ilha densamente arborizada, coberta por floresta tropical densa e cercada por recifes de coral, é o lar de um dos últimos povos indígenas do mundo que permanecem praticamente intocados pela civilização moderna, os sentineleses. Isolados do mundo exterior por pelo menos 60 mil anos, os sentineleses vivem como seus ancestrais viviam, caçando, pescando e coletando recursos da floresta. Eles são considerados um dos últimos povos isolados do mundo, o que significa que tiveram pouco ou nenhum contato pacífico com o mundo exterior. E essa falta de contato não é por acaso. Os sentineleses são conhecidos por sua ferocidade em proteger sua ilha e seu modo de vida. Qualquer tentativa de aproximação por forasteiros é recebida com hostilidade extrema. Os sentineleses usam arcos e flechas, lanças e outras armas para afugentar qualquer um que ouse se aproximar de suas praias. Em 2006, 2 pescadores indianos que pescavam ilegalmente em águas próximas à ilha foram mortos pelos sentineleses. E em 2018, um missionário americano que tentou fazer contato com os sentineleses também foi morto a flechadas. O governo indiano, ciente dos riscos e da importância de proteger a cultura e a autonomia dos sentineleses, estabeleceu uma zona de exclusão ao redor da ilha, proibindo qualquer tipo de aproximação. A mensagem é clara: os sentineleses têm o direito de viver em paz, sem interferência do mundo exterior. E cabe a nós respeitar essa decisão e garantir que essa tribo ancestral possa continuar a prosperar em seu isolamento autoimposto. E se a gente trocasse o isolamento extremo pela fúria indomável da natureza? Nossa próxima parada é na ilha de Saba, uma pequena ilha vulcânica localizada no Mar do Caribe. Com um visual paradisíaco, Saba parece um cartão postal, águas cristalinas, vegetação exuberante e um vulcão majestoso que domina a paisagem. Mas não se deixem enganar pela beleza serena de Saba, porque essa ilha guarda um segredo explosivo, um vulcão potencialmente ativo, que representa uma ameaça constante aos seus habitantes. O Monte Scenery, como é chamado, é o ponto mais alto da ilha e, embora não entre em erupção há séculos, os cientistas acreditam que ele ainda está ativo. E como se não bastasse a ameaça vulcânica, Saba também é conhecida por ter um dos aeroportos mais perigosos do mundo, o aeroporto Rancho Irausquim. Imaginem só, uma pista de pouso curta e estreita, com apenas 400 metros de comprimento, espremida entre o mar e um penhasco íngreme. Os pilotos precisam de habilidade excepcional para pousar e decolar nesse aeroporto, considerado um dos mais desafiadores do mundo. Apesar dos perigos, Saba é um destino turístico popular, conhecido por suas trilhas incríveis, paisagens vulcânicas espetaculares e a rica vida marinha. Os mergulhadores, em especial, se encantam com os recifes de coral coloridos e a variedade de espécies marinhas. Mas é importante lembrar que a natureza implacável de Saba exige respeito e cautela. Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar essa ilha fascinante, lembrem-se de que a beleza exuberante de Saba esconde desafios e perigos que a tornam um destino único e inesquecível. E que tal agora a gente fazer uma visita a um lugar onde o ar é literalmente tóxico? Nossa próxima parada é no Japão, na ilha vulcânica de Miyakejima, um lugar onde os moradores vivem em constante alerta, respirando através de máscaras de gás. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. Miyakejima é um dos muitos vulcões ativos do Japão, e sua fúria é uma ameaça constante à vida na ilha. O Monte Oyama, o vulcão que domina a ilha, entrou em erupção várias vezes nas últimas décadas.
liberando gases tóxicos e cinzas vulcânicas na atmosfera. Em 2000, uma erupção particularmente intensa forçou a evacuação de toda a ilha. Os moradores foram obrigados a abandonar suas casas e se refugiar em abrigos temporários, enquanto o vulcão cuspia lava, cinzas e gases venenosos. Por anos, Miyakejima permaneceu inabitada, uma terra fantasma envolta em fumaça e cinzas. 5 anos depois da erupção, os moradores puderam retornar à ilha, mas a vida nunca mais foi a mesma. Os níveis de dióxido de enxofre, um gás tóxico liberado pelo vulcão, ainda são perigosamente altos em Miyakejima. Por isso, os moradores são obrigados a carregar máscaras de gás o tempo todo, como um lembrete constante da ameaça invisível que paira no ar. Mas, acreditem ou não, os moradores de Miyakejima se adaptaram a essa nova realidade. As máscaras de gás se tornaram parte do dia a dia, um símbolo de resiliência e da capacidade humana de se adaptar a condições extremas. As crianças vão para a escola com suas máscaras, os agricultores trabalham nos campos com suas máscaras, e os idosos se sentam nas praças com suas máscaras, conversando e observando a vida passar. Miyakejima é um exemplo impressionante da força da natureza e da tenacidade humana. É um lugar onde a vida segue em frente, mesmo diante de desafios inimagináveis. E se a gente voltasse no tempo agora, para a época da Guerra Fria, quando as superpotências disputavam poder e a corrida armamentista colocava o mundo em risco, nossa próxima parada é no Oceano Pacífico, no atol de Bikini, um lugar que se tornou símbolo da destruição nuclear e da irresponsabilidade humana. Imaginem um paraíso tropical, um atol de coral com praias de areia branca, coqueiros balançando ao vento e águas cristalinas repletas de vida marinha. Era exatamente assim que o atol de Bikini era antes de 1946, quando os Estados Unidos escolheram esse paraíso para realizar testes nucleares após a Segunda Guerra Mundial. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos detonaram 23 bombas nucleares em Bikini Atoll, incluindo a bomba de hidrogênio Castle Bravo, a mais poderosa bomba nuclear já detonada pelos Estados Unidos. As explosões vaporizaram ilhas inteiras, criaram crateras gigantescas no fundo do mar e espalharam radiação por uma vasta área do Oceano Pacífico. A população local do atol de Bikini foi removida à força de suas casas e realocada em outras ilhas, onde enfrentaram dificuldades para se adaptar ao novo ambiente e à perda de sua cultura e modo de vida. Décadas depois, a radiação ainda contamina o atol de Bikini, tornando a ilha inabitável para os humanos. Os coqueiros ainda balançam ao vento, as praias de areia branca ainda brilham sob o sol tropical. Mas a beleza do atol de Bikini esconde um passado sombrio e um futuro incerto. A ilha se tornou um monumento à era nuclear, um lembrete constante do poder destrutivo da tecnologia e da necessidade urgente de paz e desarmamento. E se a gente mergulhasse agora num dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, quando a busca por armas letais levou a experimentos aterrorizantes? Nossa próxima parada é na ilha Gruinard, uma pequena ilha localizada na costa da Escócia, que se tornou palco de um dos episódios mais sinistros da guerra biológica. Imaginem um lugar ermo, com penhascos íngremes que despencam no mar, ventos uivantes e uma atmosfera de mistério que paira no ar. Era exatamente assim que Gruinard era antes de 1942, quando o governo britânico escolheu a ilha para realizar experimentos secretos com armas biológicas. O objetivo era desenvolver uma arma biológica usando o antrás, uma bactéria letal que causa uma doença infecciosa grave. Durante os experimentos, o antrás foi pulverizado sobre a ilha, contaminando o solo e a vegetação. Ovelhas foram levadas à ilha para testar a eficácia da arma biológica, e os resultados foram devastadores. Os animais morreram em poucos dias, vítimas da bactéria mortal. A ilha Gruinard se tornou um local de quarentena, isolada do mundo exterior por medo de contaminação.
Por décadas, a ilha permaneceu inabitada, assombrada pela praga silenciosa que se escondia em seu solo. Somente em 1986, após um intenso processo de descontaminação, a ilha Gruinard foi declarada segura e reaberta ao público. Mas as cicatrizes da guerra biológica permanecem. A história de Gruinard serve como um lembrete aterrorizante do lado obscuro da ciência e da necessidade de controlar a tecnologia para que nunca mais seja usada para causar dor e sofrimento. E se a gente deixasse de lado os perigos reais por um momento e mergulhasse no mundo das lendas e dos mistérios? Nossa próxima parada é na Itália, na ilha de Poveglia, um lugar que já foi palco de tragédias e horrores inimagináveis e que hoje é considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. Imaginem uma ilha sombria, envolta em névoa e silêncio, com edifícios abandonados que parecem sussurrar histórias do passado. É exatamente assim que Poveglia se apresenta, um lugar onde a história se mistura com a lenda e onde os fantasmas do passado ainda vagam pelos corredores vazios e pelos jardins tomados pela vegetação. Localizada na Lagoa de Veneza, Poveglia já serviu como lazareto, um local de quarentena para vítimas da peste bubônica, no século XIV. Milhares de pessoas infectadas pela doença foram enviadas para Poveglia para morrer, isoladas do mundo exterior. Seus corpos eram queimados em enormes piras funerárias, que ardiam dia e noite, impregnando o ar com o cheiro acre da morte. Séculos depois, Poveglia se tornou um hospital psiquiátrico, onde pacientes com doenças mentais eram internados e submetidos a tratamentos brutais e desumanos. Histórias de experimentos médicos cruéis, torturas e assassinatos ecoam pelos corredores vazios do antigo hospital, alimentando a aura de mistério e terror que envolve a ilha. Hoje, Poveglia está abandonada, fechada ao público e considerada um lugar amaldiçoado, assombrado pelas almas atormentadas daqueles que morreram entre seus muros. Os moradores locais contam histórias de vultos fantasmagóricos, vozes sussurrantes e uma sensação opressiva de tristeza e medo que toma conta de quem se aproxima da ilha. Poveglia é um lugar onde a história se funde com o sobrenatural, um lembrete aterrorizante da fragilidade da vida e da persistência do sofrimento humano. Preparem-se agora para uma viagem no tempo até o auge da Segunda Guerra Mundial para reviver uma história aterrorizante que se passou em um dos cenários mais inóspitos do planeta, a ilha Ream Ri, localizada em Myanmar. Imaginem uma ilha coberta por uma densa floresta tropical, com manguezais escuros e fétidos, infestados de mosquitos e outros insetos. Era exatamente nesse ambiente hostil que soldados japoneses e aliados se enfrentaram em uma luta sangrenta pelo controle da ilha em 1945. Após um longo combate, um grupo de soldados japoneses, derrotados e exaustos, decidiu atravessar os pântanos infestados de crocodilos de água salgada, na esperança de escapar dos inimigos e se reagrupar. Mal sabiam eles que estavam entrando em um dos lugares mais perigosos da Terra. À medida que a noite caía, os soldados adentravam os manguezais escuros e traiçoeiros. O ar era denso e úmido. O silêncio, quebrado apenas pelo zumbido dos mosquitos e pelos ruídos da mata, aumentava a tensão. E então, o horror começou. Centenas de olhos vermelhos e brilhantes surgiram nas águas escuras, como brasas ardendo na escuridão. Eram os crocodilos de água salgada, atraídos pelo movimento e pelo cheiro de sangue. Os répteis gigantes, alguns com mais de 6 metros de comprimento, atacaram os soldados com fúria, arrastando-os para as profundezas escuras dos manguezais. Gritos de terror ecoavam pela noite, enquanto os homens tentavam em vão lutar contra os predadores implacáveis. A batalha contra os crocodilos durou a noite toda, um massacre sangrento que entrou para a história como um dos piores desastres naturais já registrados. Dos quase 1000 soldados japoneses que tentaram atravessar os manguezais,
Apenas cerca de 20 sobreviveram para contar a história aterrorizante. A ilha Hamri, palco dessa tragédia, se tornou um símbolo do poder implacável da natureza e da fragilidade da vida humana diante da fúria animal. E para finalizar nossa expedição aterrorizante, vamos desembarcar em um dos lugares mais perigosos do Brasil. Uma ilha que é sinônimo de perigo e que se tornou lendária por sua população letal, a ilha de Queimada Grande, localizada no litoral do estado de São Paulo. Imaginem uma ilha paradisíaca, com praias de areia branca, águas cristalinas e uma vegetação exuberante que cobre toda a extensão. Parece um sonho, não é? Mas cuidado, por trás dessa beleza natural se esconde um perigo mortal. A ilha é infestada por milhares de cobras venenosas, incluindo a jararaca ilhoa, uma das cobras mais venenosas do mundo. A jararaca ilhoa, com seu veneno potente e sua coloração que se camufla perfeitamente na vegetação, é a rainha incontestável da ilha. Estima-se que existam mais de 5.000 cobras na ilha, o que significa que, em média, há uma cobra a cada metro quadrado em algumas áreas. A história de como as cobras chegaram à ilha é incerta. Uma teoria diz que, há milhares de anos, quando o nível do mar era mais baixo, a ilha fazia parte do continente. Com o passar do tempo, o nível do mar subiu, isolando a ilha e prendendo as cobras em um paraíso sem predadores naturais. Sem inimigos para controlá-las, as cobras se multiplicaram livremente, tornando a ilha um verdadeiro pesadelo para qualquer ser humano que ouse pisar em suas areias. O acesso à ilha de Queimada Grande é extremamente restrito, permitido apenas para pesquisadores e cientistas que estudam as cobras e o ecossistema único da ilha. Histórias de pescadores que se aproximaram da ilha e nunca mais voltaram, ou que encontraram seus barcos tomados por cobras venenosas, alimentam a aura de mistério e terror que envolve a ilha. A ilha de Queimada Grande é um lembrete de que a beleza da natureza pode esconder perigos mortais e que, em alguns lugares, a melhor forma de preservar a vida é manter distância. E assim, termina nossa jornada pelas ilhas mais perigosas e assustadoras do mundo. Vimos que, por trás da beleza natural, podem se esconder segredos sinistros, ameaças mortais e histórias que desafiam a imaginação. Da fúria vulcânica aos experimentos militares, da radiação nuclear aos animais letais, aprendemos que a natureza é poderosa e imprevisível e que o ser humano, muitas vezes, é o responsável por transformar paraísos em cenários de terror. Mas, apesar de todos os perigos, essas ilhas também nos mostram a força da vida e a capacidade de adaptação do ser humano. Em Miyakejima, os moradores aprenderam a conviver com a ameaça constante do vulcão. Em Bikini Atoll, a natureza se recupera lentamente da devastação nuclear. E em Gruinard, a vida retorna após décadas de contaminação. Que as histórias dessas ilhas nos sirvam de alerta para que respeitemos a natureza, preservemos nosso planeta e construamos um futuro mais pacífico e sustentável.